Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Ventura. O Alexandre é co-founder da Quore Hub. Ale, prazer recebê-lo no programa. A gente tem falado um pouquinho sobre negócio, temos falado um pouquinho sobre parceria. Você gentilmente aceitou meu convite para poder vir hoje compartilhar os desafios que você está vencendo aí nessa questão de startup, de mercado. Então, quero te agradecer pela amizade, agradecer pela parceria e, sobretudo, por ter aceito o convite de estar aqui hoje, dividindo um pouquinho a tua história, teu momento e, claro, falar sobre o futuro também. Obrigado, Luciano. Obrigado pela gentileza, pelo convite. Prazer estar batendo um papo contigo aqui. A gente se conheceu aí através de negócios. Eu acho que surge uma amizade, né, acima de tudo. Então, obrigado pelo convite. Me senti feliz. Nosso telespectador conheceu um pouquinho a história do Ventura sem antes falar do negócio do Ventura. O que você pode compartilhar com o nosso telespectador da tua jornada como profissional, como executivo, os desafios, as vitórias, os tropeços? O que você compartilha conosco, Ventura? Perfeito. Bom, sou jundiaiense, acho que é legal falar isso. Sou aqui da terrinha. Da terra. Cresci numa família classe média, estudei bastante, então o início da minha jornada foi toda, por incrível que pareça, mercado de mecânica, de indústria, né? Então, fiz Senai, estudei no SESI, toda aquela regra ali do Sistema S, que eu agradeço, me deu uma base muito boa. Segui para engenharia mecatrônica, então, mesmo, né, hoje eu vou falar um pouquinho, eu trabalho hoje com tecnologia. Antes da tecnologia eu fui da hotelaria, serviços, negócios, mas primeiramente eu fui para a tecnologia também, sem saber que no futuro ia voltar para ela. Então eu trabalhei alguns anos na Itautec, né? Hoje eu estou com software, mas eu fui do hardware, né? A gente desenvolvia toda a parte de módulos de memória, na época do DDR2, né? Entregando um pouquinho a idade aí, mas iniciei ali, passei pela Cifco, passei pela Itautec, e aí chegou uma hora na carreira que eu decidi migrar, né? Fui sair da engenharia, da mecatrônica, fui fazer hotelaria, rapaz. Muito ligado, né, com a engenharia, nada a ver com a engenharia, e aí me desenvolvi, né? Tracei ali uma carreira que eu acredito que foi de sucesso, porque assim, tive a oportunidade de viajar por diversos estados, praticamente o país todo, desenvolvendo negócios na hotelaria. América do Sul, tive pelo Uruguai, pela Argentina, então tive uma bagagem muito interessante ali. E durante essa trajetória tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, né? Pessoas que hoje eu ainda tenho contato, faço negócio, pessoas de 10, 15 anos atrás. Então, acho que importante que essa trajetória me trouxe de mais importante é a conexão com pessoas. Né? Até hoje eu carrego isso. E hoje é amigo empreendedor. Hoje eu empreendo. E aí fui para a tecnologia. Hoje, né, eu digo que eu saí da algeminha de ouro ali do mundo corporativo, que aí você fica resistente, né, de sair de uma grande empresa, anos, eu tive quase 20 anos ali numa empresa, então uma carreira, né, uma vida ali. E hoje eu estou com uma startup de tecnologia, né, que foi fundada nos Estados Unidos pelo meu sócio. A gente trouxe ela para o Brasil e hoje eu sigo nessa missão aí de construir um negócio, né, de longo prazo. E como é que foi a decisão dessa virada de chave, né? Porque há uma crença enganosa de que, estando debaixo de um CNPJ, você tem alguma segurança. E não é verdade, né? A gente não tem segurança nem da vida, né? Você imagina você depender de um CNPJ para você poder ter renda, para você viver. Mas isso é uma crença, isso é um paradigma que nos acompanha até pela educação que nós recebemos dos nossos pais, que da época deles, e sim, você trabalhar, ficar anos numa mesma empresa, é o que daria segurança para você se aposentar, mas o mundo mudou, mas os paradigmas continuam. E quando o executivo chega no momento onde ele precisa tomar uma decisão que não foi o teu momento, né? Normalmente
o executivo toma a decisão com 55, 58, 60, até porque a carreira ela tem fim, aí ele entra com um processo complicado de ele identificar oportunidades, ele dar sequência na sua vida profissional sem necessariamente estar debaixo de um CNPJ. A pergunta que eu faço para você, como é que isso foi porventura? Foi uma decisão que envolveu família? Foi uma decisão que envolveu coragem? Como é que foi a tua história? Eu acho que foi um misto, tá, Luciano? Eu tenho 44 anos e eu fui pai um pouquinho tardio, vamos falar assim, né? Eu tenho um filho de 6 anos. Eu acho que eu já tinha o desejo, sempre tive o desejo de empreender, mas mais do que isso, ficar mais perto da família. Eu passei muito tempo morando, inclusive, em outras cidades, outros estados, vindo aos finais de semana, vindo a cada 15 dias. Isso sempre me pegou um pouco. Mas, quando eu juntei com aquele desejo de empreender, parece que quando a gente bota, né, intenção no negócio, pede, né, um caminho, uma direção, ela surge, né? Eu sou muito crente a Deus assim e acho que ele pôs na hora exata, né? Os 3 primeiros anos de vida do meu filho eu não vi praticamente, né? Eu vivia muito distante ali. E aí eu decidi parar com isso, falei, não, tá na hora de voltar para Jundiaí, tá perto da minha família e botar aquele sonho, tirar ele do papel e pôr para andar, né? Então acho que esses foram os principais, assim, a família e o desejo que sempre foi latente, né? Eu acho que a coisa fluiu. Falando agora da Quory Hub, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador? Como é que ela nasceu? Como é que foi a decisão de trazê-la para o Brasil? O que efetivamente ela oferece para o mercado? A Quory Hub, ela nasceu por uma dor. Meu sócio era um diretor global de marketing de uma grande indústria alemã. Estava sediado nos Estados Unidos e ele sempre buscou uma solução para poder gerenciar os 25 times de marketing que ele cuidava no mundo. Tá. E aí, quando ele buscou isso no mercado, ele não encontrou. E aí, como a primeira formação dele era TI, ele criou a primeira versão, né? A gente brinca que o Frankenstein da Quory Hub nasceu ali das mãos dele. Aquilo virou case dentro dessa indústria, é uma indústria grande, conhecida, atende o mercado automobilístico. E aí foi fundada no Delaware. A gente fundou ela lá, tem escritório na Flórida, e ele decidiu trazê-la para o Brasil. E aí eu sou montanhista, gosto de correr montanha, fazer travessias. Ele também, a gente se encontrou no Brasil para fazer uma travessia, na região da Serra dos Órgãos ali. Para quem não conhece, recomendo muitíssimo ir para lá, é fantástico, região serrana do Rio. A gente começou como amigos, como somos a longa data, e terminamos como sócios, a travessia depois de 4 dias. Então, aí a gente decidiu trazer ela para o Brasil, a gente tem um terceiro sócio, né? O fundador é o Diego Costa, a gente tem o Marco Fernandes, né, que é um terceiro sócio nosso, e aí a gente começou a escalar ela dentro do Brasil. Então, a gente atende times de marketing, seja de empresas B2B, agências de marketing que atendem essas empresas e franquias, grupos e franquias que têm a complexidade franqueador, franqueado, sede e filiais, né? Então, é uma solução completa para times de marketing que engloba diversas ferramentas numa só. A gente brinca que a gente é a concentração de diversas frentes, sem ter que trabalhar em diversas plataformas, ficar abrindo diversas abas. A gente junta as caixinhas, né, de estratégia, plano de comunicação e mensuração no mesmo local. Então, e como é que o mercado tem respondido a essa solução que vocês oferecem hoje? Hoje a gente está num processo de escala, né? A gente vem num trabalho pujante, a gente cresceu 3 vezes, né, do primeiro para o segundo ano, a gente vem crescendo para esse terceiro agora também na casa de 3 ou 4 vezes. Estou tendo muitas entradas, São Paulo, obviamente, como a gente atende esse público de marketing, grande parte dos times de marketing de grandes companhias estão em São Paulo. Mas hoje a gente já atende clientes do ramo automobilístico, hoteleiro, que é de onde eu vim, vários clientes,
alimentício, aqui na região, inclusive alguns bem conhecidos, né? E própria tecnologia. Então, estamos de vento em popa, assim, eu tenho que agradecer porque está indo muito bem. Agora, além da receptividade do mercado, o próprio mercado de startup tem reconhecido já a startup de vocês como uma startup de sucesso, né? Inclusive tem aí agora uma premiação e um reconhecimento que vocês vão receber. Conta um pouquinho para nós esse reconhecimento que vocês vão receber e como é que está sendo hoje vocês sobressaírem no mercado hoje como uma startup, e nós sabemos o quanto esse universo de startup é grande. Como é que você faz essa avaliação desse momento importante que vocês estão vivendo? A gente agora vem com um trabalho forte com o Sebrae desde o início, né? Que é uma instituição que te dá muita base, bagagem, estrutura. Através do Sebrae, né, agora tô feliz em poder comentar sobre isso, a gente foi uma das 10 startups brasileiras selecionadas para ir para o South by Southwest, que é o SXSW, maior feira ali de inovação e tecnologia do mundo, acontece em Austin, no Texas, e ali é lançado tudo que é de tendência, o que é de novo. Então, assim, mais de 500 startups no Brasil, né, se inscreveram para isso. A gente está muito feliz em ser uma das 10, né? Acho que é um baita reconhecimento. Além disso, ano passado, a gente também era a única Martech brasileira também que passou numa seleção para o Vivatech, que ocorreu em Paris, que é a maior feira de inovação da Europa. Então, são mercados que nossa solução atende, né? Já temos clientes na Europa, temos clientes nos Estados Unidos, mas é importante mostrar que a gente está ali, né? E quando a gente vai com uma chancela de uma Apex Brasil, um Sebrae, tem outra força, né? Então, isso é um diferencial sensacional para nós. Muito bem, Ventura. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Alexandre Ventura, o Ventura que é co-founder da Cuore Hub. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Ventura. O Alexandre Ventura é co-founder da Cuore Hub. Falar um pouquinho sobre network, falar um pouquinho sobre relacionamentos. Mas antes disso, vamos falar das suas atribuições na Cuore nesse momento. Que área que você cuida? Você está responsável por quais ações dentro da empresa? O que você compartilha com os nossos telespectadores, Ventura? Perfeito. Sou responsável ali por toda a área de vendas, né? Desenvolvimento. O cara que não faz nada, é isso? O cara que almoça fora, que passeia, né? Que está sempre em evento. Parece fácil para quem vem de fora, né? Mas a gente sabe ali as metas, objetivos. Então eu toco hoje toda a parte de venda, desenvolvimento, né? Desenvolvimento de parcerias, conexões. Né, acho que é legal citar uma que a gente fez recente, super interessante. A gente está em conexão com a USP, então a gente passa a ser agora a plataforma que vai tocar toda a parte de marketing ali do ECA, né, da ECA, da USP. Isso aconteceu só porque existe um networking direcionado, né? Então eu estava num evento, encontrei uma pessoa, um amigo me indicou, então as conexões vão acontecendo. Hoje a gente brinca que a área de vendas, se ela não acontece, o restante não existe empresa sem venda. Né? Acho que a gente vê muita empresa às vezes estruturada em processos, que é super importante, mas se você não vende, não tem por que ter o processo. Né? A gente corre atrás do cliente, coloca ele para dentro e depois vai estruturando. Hoje, obviamente, né, com uma quantidade de clientes que a gente já tem um processo interno de vendas, toda a parte ali de governança também, mas eu toco essa parte de vendas, faço conexões, estou em muitos eventos que acontecem, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro,
né? A gente circula um pouquinho, os eventos de inovação em tecnologia, a gente participa também, então desde Web Summit, Hacktown, o Case, a gente está sempre, né, como participante, muitos deles como inclusive expositor, e também sou responsável por trazer para dentro ali os parceiros que trabalham conosco. Né? Então essa rede de parcerias, homologar esse pessoal, qualificar, então faz parte desse trabalho também. Agora, você tem uma formação que não é uma formação de um cara de relacionamento, né? Um engenheiro, um cartesiano, né? 1 mais 1 é 2. Como é que você se descobriu como um comercial? Como é que você, ou quando você percebeu que essa característica também fazia parte aí da tua personalidade, e dessa maneira você entrou aí para essa questão comercial, principalmente agora na startup, está tendo esse sucesso que a gente tem acompanhado, Ventura? Todo o meu know-how, minha bagagem na hotelaria foi em vendas. Eu comecei na hotelaria em vendas. Ali foi virada de chave. Ali foi a virada. Antes ali até um pouco, porque participei também do Hopi Hari, acho que eu fiz um estágio ali, né? E ali eu fui para vendas. E aí, coincidentemente, quando eu fui para hotelaria, eu participei de um processo para vendas, e ali eu tive bons anos aí, desses 20 de hotelaria, metade foi em vendas, né? Então, eu acho que ali me mostrou a possibilidade de alçar novos voos, né? Eu acho que vendas depende muito da pessoa que está, né, tocando à frente, né? Venda, eu brinco que eu sou vendedor onde eu estou. Então, se eu estou no final de semana batendo papo, vejo uma oportunidade, a gente conecta. Pô, se eu tenho a oportunidade de conectar um negócio do amigo meu e que ele faça negócio com, a gente conecta. Então, eu brinco que é meio que um estilo de vida até, né? E ali a coisa floresceu, né? Então, fui me especializar um pouco mais, né? Fui fazer MBA na área. Inclusive, agora estou entrando aos 45 anos praticamente, estou para iniciar um segundo aí, né? Vou voltar ali para a cadeira universitária, né? Mas foi em hotelaria, né? Hotelaria eu alcei ali para vendas. Você está nesse universo de startup e a gente sabe que, através de estatísticas, grande parte das startups morrem não por falta de produto, não por falta de estratégia, não por falta de tecnologia, mas muitas vezes por falta de tração de vendas, né? Gênios extraordinários que criam produtos revolucionários, mas que não conseguem decolar no mercado porque não tem essa atração comercial, né? Isso sempre foi uma preocupação de vocês, e qual a leitura que você faz dessas estatísticas, Ventura? Eu acho que esse foi o grande motivo para eu e meu sócio ali inicialmente se encontrarem, né? Ele tem toda a parte técnica, né? Todo o desenvolvimento. Eu brinco que ele gosta de estar atrás da tela e não de frente com as pessoas, né? Brincadeira, enche o saco dele, mas ele tem mais essa vertente. Eu sempre tive essa veia de conexão, de estar de frente a frente, de, sabe, conectar, trocar ideia, conhecer novas histórias. Então, acho que foi natural essa conexão nossa. Uma vez que você tem um produto de excelência, que é o nosso caso, um produto com poder de escala global, que é o nosso caso, porque a dor, ela existe aqui, ela existe no outro continente. Você precisa mostrar isso para o mundo, né? Por mais pujante, excelente que ele seja, se a gente não leva isso para o mercado, não mostra, né? Tem aquela, eu brinco que a área técnica tem sempre aquele desejo, precisa melhorar um pouco mais aqui, tem que lapidar mais, a parte de vendas, vão vender e depois a gente resolve. Então, acho que juntando isso, dá o caldo, né? Então, foi muito nessa linha que a gente acreditou e que segue acelerando a empresa. Muito bem. Conhecendo agora um pouco o Ventura no CPF, vamos deixar o CNPJ agora de lado. O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores em relação a hobby, família, final de semana? O que você faz e o que você gosta de fazer, Ventura? Eu sou do esporte, né? Sempre fui da bicicleta, sou da bicicleta, da corrida. Então, assim, eu sou tudo que for em esporte, que estiver conectado com a natureza, é algo que eu gosto.
Minha família gosta também muito de viajar, é um hobby que a gente tem, acho que quase todo mundo gosta, né? Difícil conhecer alguém que não gosta, mas a gente junta esses dois mundos. Então, eu gosto muito de estar próximo da família, vou muito para Minas, é um estado brasileiro que eu gosto muito de viajar, me encanto pela Patagônia, é uma região que eu já viajei, tive a oportunidade de viajar diversas vezes, e além disso tudo, gosto de fazer churrasco. Acho que é uma Agora, você coisa boa. contou uma história para mim, até falei com o Gustavo aqui, que é o nosso cinegrafista, que você lê livro do lado da churrasqueira. Primeira vez que eu ouço um profissional, um executivo, falar que a churrasqueira é um lugar onde ele lê. Explica isso para mim. Eu acho que é um refúgio ali, né? É uma área que a gente tem que eu costumo, tô deixando livros espalhados, né? Justamente para estar sempre lendo, sempre se aprofundando em algum assunto. E a churrasqueira é um lugar. Ali é um lugar que eu venho gostando de transformar em escritório ultimamente, assim, ou área de leitura. Agora, você falou bem da tua história, da tua trajetória, das passagens que você teve, né? Hoje você é um empreendedor de sucesso, está feito uma startup aí reconhecida. O que passa na sua cabeça olhando para trás e ver toda essa trajetória, Ventura? Eu acho que quando tu olha lá no início, né, da carreira e está ainda galgando, né, buscando novas frentes, você não imagina, né, onde vai chegar. Hoje a gente não imagina onde vai estar. Eu espero daqui 20, 30 anos. Eu tenho minha visão ali, tenho meu desejo, eu tenho minha intenção, porque se a gente não tem isso, também a gente não chega. Tem que ter. Mas eu vejo que assim, muitas das coisas que eu desejei, graças a Deus, hoje eu tenho muito mais, assim, né? Então, eu vejo que eu construí uma base sólida muito pela minha família, né? Então, acho que a família é a base de tudo. Eu tive a sorte de ter uma boa família, pais e mãe muito amorosos. Tive a sorte de estar em ambientes com pessoas boas, né? Que sempre me direcionaram para o caminho. Acho que tem a minha parte de ter escolhido o caminho certo também, acho que tem isso. Eu poderia ter ido, né? E eu vejo que tem muito mais ainda para percorrer, né? Eu olho que tudo que eu desejei hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais. Mas eu vejo para onde eu estou mirando, para onde eu desejo chegar, e eu tenho certeza que eu vou chegar, eu vejo que isso ainda pode ser pequeno para o cara lá de cima tá planejando, sabe? Você falou algumas vezes sobre fé, sobre Deus, né? Qual é o papel de Deus na tua vida e o quanto que a fé tem sustentado a tua história? Eu acho que é a base de tudo. Eu como todo e qualquer cidadão, né, ser humano, acho que tem aquele período que a gente se afasta um pouco, e eu tive esse momento, né? Mas a partir do momento que eu me reencontrei, eu acho que a coisa me abriu o caminho, sabe? Um deles foi o próprio empreendedorismo. Ele aconteceu num momento que era improvável. Tava uma carreira sólida, bem estruturada. Sinceramente, não tinha por que sair daquele, né? Só que eu acho que ele me mostrou, pô, você não tem aquele desejo? Volta. E foi justamente no momento que eu estava me reencontrando. Isso me aproximou da minha família, me aproximou de amigos que talvez estava distante, né? Então acho que é a base para tudo, né? Se a gente não tem ele, a gente não tem nada. Então eu sigo esse caminho de primeiro agradecer, pedir direcionamento e vamos em frente, né? Vamos trabalhar, fazer a nossa parte, que a dele já está feita, né? 1 minuto para acabar o nosso programa. Próximo passo na sua história, o que você pode compartilhar em 40 segundos aí dos seus próximos passos ou da Quarry Hub? Eu sigo buscando novos desafios aí na corrida de montanha, então tenho um grande desejo que eu vou realizar nos próximos anos, que é correr Chamonix na França, o TMB, e para o empreendedorismo é escalar nossa empresa, né? É levar ela ainda mais para outros mundos, outras frentes e fazer ela crescer cada vez mais. Muito bom, prazerzaço rever o amigo, obrigado pela entrevista, parabéns pelo sucesso
O convite é permanente para que você esteja conosco sempre que tiver novidades lá por parte do negócio de vocês. Obrigado, Ventura. Obrigado. Parabéns pelo programa, obrigado pela audiência e conte sempre conosco. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.